Olá, tudo bem? Então, hoje, mais um vídeo sobre iniciação científica. Neste momento, então, nós vamos tratar sobre a metodologia. É o primeiro de 2 vídeos que eu vou gravar sobre esse tema. Eu me chamo Lucimar Alberto, como você já deve saber, já deve ter me visto em outros vídeos aqui do canal. E estou fazendo essa série de vídeos, então, para deixar aqui como um material de suporte para professores, estudantes que estejam precisando de algum tipo de auxílio, algum tipo de orientação, que estejam desenvolvendo projetos utilizando a metodologia da iniciação científica na educação básica, certo? Então, de saída já eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, seu comentário, colaborar com o crescimento desse espaço. Se quiser compartilhar esse material com algum colega, com algum estudante, fique muito à vontade. Esse material está sendo construído com essa intenção e a sua colaboração é muito importante, tá bom? Então, vamos ao conteúdo, que hoje, como eu dividi o vídeo em duas partes, ela vai acabar sendo um pouco mais breve. Deixa eu abrir aqui então minha outra janela. E lá vamos nós. A metodologia, então, de certa maneira, o percurso que a gente faz, não é? Esse caminho, todas as coisas que nós fazemos para o desenvolvimento da pesquisa. Se até então nós pensamos um tema, nós justificamos, nós dizemos por que é importante fazer essa pesquisa, nós construímos um problema de pesquisa que é a nossa dúvida, formulamos algumas hipóteses, estabelecemos objetivos, ou seja, as nossas intenções. Na metodologia a gente apresenta o que nós fizemos, qual foi o nosso trajeto até o fim, né, para realizar a pesquisa, certo? É como a gente tentou, o que a gente fez para responder nosso problema, testar as hipóteses e atingir os objetivos. É o caminho, é o caminhar, certo? Se os primeiros elementos até os objetivos é, de certa maneira, a preparação para o processo de pesquisa, a metodologia é onde eu digo como foi essa trajetória. E ela tem muita relação com o caderno de campo. Você pode deixar ela para escrever apoiada, por exemplo, no caderno de campo. Você pode pegar os registros do caderno de campo em dado momento, mais da metade para o fim do seu trabalho, e começar e vendo lá o que vocês foram fazendo e registrando fazendo aquele descritivo, trazendo, melhor dizendo, aquele descritivo do caderno de campo para cá, para a metodologia, tá? Então, algumas perguntas assim que orientam a construção do nosso processo metodológico. Quais caminhos a gente vai seguir? Não é? Quais instrumentos a gente vai utilizar? Né? Quais procedimentos vão ser adotados? Como a gente tem que pensar esses instrumentos metodológicos? São algumas dúvidas que acontecem, né, durante esse fazer a pesquisa. Então, os instrumentos metodológicos, gente, eles não mudam muito de um projeto para o outro. A gente vai ter alguns projetos que vão ter um diferencial, vão ter alguma situação um pouco mais diferente, mas em linhas gerais, nas nossas escolas, a gente acaba esbarrando no que está aqui, tá? Eu até estou tomando um cafezinho, porque a garganta, a temperatura sobe. Estou gravando esse vídeo agora na metade do mês de maio, a gente sai de 10 graus no domingo, sobe para 30, vai para 10 no outro domingo, o corpinho velho, né, essa barba branca no ator, começa a sofrer. Então um cafezinho para deixar a garganta funcionando por enquanto. Então olha só, entrevistar pessoas que entendem do tema. Traz um professor, um técnico, o trabalho sobre saúde. Consegue levar um enfermeiro, um técnico de enfermagem para a sala para conversar com os alunos sobre o tema? Maravilhoso. É sobre alimentação. Tem nutricionistas na prefeitura, na área da educação, que podem lá dar uma passada para conversar sobre algum tema, certo? Recordo que ano passado um dos trabalhos era sobre aquela Spritz Beer, se não falho memória esse nome, que é uma bebida assim muito comum no espaço de colonização alemã. Então foi a nutricionista do município lá na escola nesse 5º ano dessa escola, para fazer uma demonstração com os alunos, não é? E isso foi interessante porque deu, primeiro, uma certa validade técnica, que quem estava preparando a bebida era uma pessoa com capacidade técnica, uma nutricionista, e também respondeu dúvidas dos alunos. Essas questões sobre capacidade técnica, a gente vai falar sobre isso naquele vídeo sobre
um dos próximos vídeos sobre risco e cuidados, tá? Mas só para pontuar então, de novo, assim, que é uma coisa que é importante a gente ter. Além, né, entrevistar as pessoas, o uso de questionários, mas importante, gente, nenhum questionário, nenhuma entrevista pode sair para a rua, sair da nossa sala de aula, sem que você, professor, você, professora, tenha lido as perguntas e tenha validado essas perguntas, tenha autorizado essas perguntas, tá? Porque podem, primeiro, tu pode acabar não explorando todo o potencial daquele questionamento. Segundo, pode sair alguns questionamentos assim que não vão ser legais. Não é para a segurança das crianças, para a segurança dos pesquisadores, dos pesquisados. Então, nenhum formulário sai sem vocês olharem as questões e aprovarem e revisarem. Inclusive questões de ortografia, certo? Realizar pesquisas na internet, que hoje substitui, de certa maneira, a nossa pesquisa bibliográfica. Se antigamente a gente ia para livros, agora a gente lê artigos online. Observações, a depender do processo, tá? Experimentos, simulações, construções de protótipos, maquetes. Tudo isso são situações que podem ser utilizadas, então, para fazer esse processo de pesquisa. Eu falava no começo, né, que via de regra, os instrumentos não fogem muito disso. Uma aluna numa outra escola, não foi orientada por mim, foi por um outro professor, mas eu achei muito legal a experiência. Ela queria ver como se dava o processo de decomposição de corpos, né, de matéria orgânica, em função de investigação forense, aquela pegada meio CSI, assim. Então ela, orientada pelo professor, decidiu enterrar frangos, 2, 3 frangos, envoltos com tipos de materiais diferentes, tá? Argila, areia e brita, aquelas coisas todas assim. É um processo dela, lá pela Santa, ela se enterrou e observou como é que tá. Não quero nem imaginar o cheiro disso, mas enfim. Um instrumento em si muito legal, um processo de pesquisa muito diferente, sabe? Então, assim, não é porque eu listei aqui estes instrumentos que só podem ser esses, podem ser outros. Vai depender do quê? Vai depender do processo de pesquisa que vocês estão fazendo, certo? Então, aqui começa a entrar, assim, a criatividade do aluno, a criatividade do professor, da professora, que vai pensar algumas situações um pouco diferentes, adaptando à realidade da escola, certo? Adaptando à realidade da escola. Avançamos então, a gente começa a ver que há uma relação entre a metodologia, os objetivos e as hipóteses. Se o meu objetivo geral, como eu já expliquei em outros momentos, era identificar quais turmas consumiam mais água, então eu estabeleci esses objetivos específicos. Percebam que para cada objetivo específico eu tenho um procedimento diferente. Por isso que a gente não pode ter aquela lista gigantesca de objetivos, que eu disse que em alguns projetos eu encontro 10, 15, 20 objetivos. Não é isso. São ações, são coisas que a gente consegue realizar, certo? Porque a gente vai ter que amarrar esses objetivos com os nossos procedimentos. Então, se eu quero verificar o consumo de água de cada turma, né, quanto cada turma consome, aqui é tudo imaginado, tá? Então, por exemplo, eu coloquei uma bombona de 20 litros para cada turma, 2 por sala, uma de manhã e uma de tarde, e registraria quantas são consumidas durante um mês, ou 2 meses, ou uma semana, enfim, o tempo eu posso decidir. Se eu quero comparar o consumo de água das turmas, eu tenho que, após coletar os resultados, organizá-los em planilha ou tabela, a fim de fazer essa comparação e descobrir qual tomou mais, qual tomou menos. Se eu quero identificar hábitos de consumo de água dos alunos, eu preciso fazer o quê? Elaborar e consumir um questionário para recolher informações sobre esses hábitos. Quanto de água consome, por que consome, toma só quando está com sede, toma antes, toma de tempo em tempo. Percebam, começa a haver uma relação entre as partes do trabalho. Eu pensei em objetivo, eu tenho que pensar um procedimento para ele. Isso vai deixando tudo conectado. E percebam que acontece o mesmo com as hipóteses. Como eu quero verificar o consumo de água, esse é o meu objetivo, e eu vou colocar uma bombona de 20 litros, porque com esse procedimento eu consigo também testar a minha hipótese, minha primeira hipótese, que consistir em acreditar que quanto mais velhos, mais água os alunos consomem. Então, se eu determino o consumo de cada turma, eu já consigo fazer essa descoberta. Quem está tomando mais água? Eu já consigo, com isso, testar a minha hipótese. Assim como, se eu quero comparar o consumo da água, eu vou ter que coletar os dados e organizar em planilha. E com isso,
eu vou poder fazer esse processo de comparação e nesse processo de comparação testar a minha segunda hipótese. Então percebam, os objetivos, os procedimentos e as hipóteses, eles estão totalmente amarrados, porque é com eles, com os procedimentos que eu faço, que eu vou demonstrar se a minha hipótese está certa ou está errada. É com eles que eu vou demonstrar se os meus objetivos foram atingidos ou não, eu consigo dar conta dos objetivos ou não, certo? E encaminhando aqui para um final, né? Essa é a estrutura, uma estrutura muito generalista, assim, de escrita, né? A metodologia vai ser um texto descritivo, demonstrando o que foi feito durante a pesquisa, qual foi a trajetória da pesquisa. É importante, assim, na minha opinião, que fique demonstrada essa relação entre os objetivos, as hipóteses e os instrumentos metodológicos, ou seja, entre aquilo que se pensava no início e o que foi feito. Existem 2 níveis, eu costumo dividir com os meus alunos em 2 níveis a metodologia. Geralmente eu trabalho mais eu paro mais nesse primeiro nível descritivo, que é o que a gente está conversando hoje, e é um nível assim um pouco mais analítico, que a gente começa a entrar na questão do qualitativo, do quantitativo, que eu até explico em sala de aula com as turmas mais velhas, 8º, 9º ano, e eu coloco isso, autorizo eles a usarem nos seus trabalhos, na medida em que eles entendem a diferença de uma coisa e outra, eles conseguem situar a pesquisa deles ou num campo ou em outro, ou misturando os dois. Por quê? O texto ele tem que refletir o nível de escolarização do estudante. Eu não posso ter no meu trabalho, estou falando agora especificamente dos anos finais, eu não posso ter no meu trabalho lá dos anos finais uma palavra, uma expressão, uma construção que eles não conseguem explicar, porque isso é demonstrativo que não foram eles que escreveram, certo? E no campo assim, dos anos iniciais da educação infantil, a gente vai parar de fato nesse processo mais descritivo. A gente não vai, não que não possa, pode, mas não há necessidade da professora ficar lá fazendo longas considerações, ou professor fazendo longas considerações do porquê que a gente fez opção de uma pesquisa de cunho mais qualitativo, de tipos de pesquisa, da classificação da pesquisa pelos objetivos, se ela é exploratória ou não. Não precisa. Isso é algo que a gente vai desenvolver lá na graduação, na pós-graduação. Aqui aqui nós estamos preparando os alunos para compreender os conceitos gerais. E a gente vai começando por etapas, assim, por camadas, ele vai experimentando, não é? Certos elementos e conforme ele vai avançando, ele vai construindo essa maior autonomia, que se espera que lá no 9º ano eles já tenham uma autonomia suficiente para fazer uma pesquisa como essa, apenas com o professor revisando o que está sendo feito e realmente orientando. Isso é possível de acontecer, porque eu já vi acontecer em várias escolas onde eu trabalhei. Mas, em termos de escrita, lá nos anos iniciais da educação infantil, nós não precisamos gastar textos e mais textos, porque a gente está no início de processo. E como é o professor quem escreve, não faria nem sentido eu gastar várias e várias páginas por uma coisa que os estudantes não vão nem compreender do que eles estão falando, certo? Deixa eu encerrar aqui, deixa eu trocar de tela. O vídeo hoje era esse aqui, então até ficou um pouco mais longo do que eu havia pensado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esses elementos da metodologia do ponto de vista qualitativo e quantitativo, dando uma continuidade a essa questão da metodologia, certo? E desde já eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com os teus colegas, se inscrever no canal, deixar a tua curtida, deixar o teu comentário, tua sugestão, tua crítica. E mais uma vez eu estou aqui à disposição para auxiliar todos vocês na construção dos seus trabalhos, naquilo que eu posso ajudar, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado pela presença de vocês aqui e tenham todos uma excelente semana. Nos vemos por aí. Valeu!